Olá a todos, olá a todas, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo deste canal. No dia de hoje, eu vou responder aqui a um comentário que fizeram no meu vídeo sobre a tier list dos principais filósofos, onde se perguntava por que eu detestava o estoicismo, por que eu odeio violentamente o estoicismo, certo? Por que eu odeio violentamente o estoicismo? É isso que a gente vai ver hoje, tá bom? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, antes da gente pegar e entrar naquilo que é a crítica em si, eu vou aqui apresentar qual foi o comentário, tá bom? Vamos lá. A gente vem aqui e entra na tier list nem sabia que ele era um principais filósofos. Um grande vídeo, caso você não tenha visto. Nesse vídeo da tier list dos principais filósofos, em se observando aquilo que foi perguntado, a gente vai ter aqui, ó, a resposta à pergunta do Classic Man, certo? Do Homem Clássico, em livre tradução. Qual é o problema dos estoicos? Quando eu li Marco Aurélio, eu percebi profundas relações com a vida justa, com a natureza ordenada, com o logos, com a alma coerente, com o bem. Ele fala bastante de um Deus único e racional, do guia interior. Além de ter sua relação com Aristóteles, o estoicismo tem sua tendência à virtude espiritual, porém sem a revelação de Cristo. Eu queria saber qual foi o motivo da rejeição imediata no vídeo. Aí, vamos lá. A gente entra com o Léo Marte, 34, que diz aqui em uma adesão ao argumento do Classic Man que o problema dos estoicos é imperdoável. Olha só. Eles falam da virtude, autocontrole, ordem moral, logos e Deus racional sem fazer um show de fé. Sem versículo no Instagram, sem coach espiritual explicando, o que deixa muita gente nervosa. Marco Aurélio mostra que dá para viver de forma reta sem performance religiosa. Isso incomoda porque expõe que muita rejeição ao estoicismo não é por falta de Cristo, mas por mediocridade fantasiada de devoção. Então, assim, qual que é o núcleo principal do que foi comentado aqui? A gente tem um lado Classic Man, que apregoa, né, que ele, na verdade, reformula a ideia de que... Na verdade, ele não reformula, na verdade, ele relembra a ideia de que os estoicos, principalmente Marco Aurélio, né, nas suas meditações, eles têm ali uma ideia de uma alma ordenada, de uma vida justa, de uma vida razoável, de uma alma coerente com o bem. Ele fala bastante de um Deus único e racional e tem bastante relação com Aristóteles. Aqui já tem uma relação imediata que é o seguinte: as meditações do Marco Aurélio, assim como, enfim, os ensaios do Sêneca, assim como, por exemplo, enfim, qualquer outro estoico que a gente possa vincular aqui, eles entram dentro de um grande pressuposto, né? Como, por exemplo, o ensaio sobre a brevidade da vida, de reflexões próprias, ou seja, de autorreflexões, e mais do que isso, eles entram dentro de um pressuposto de que são autorreflexões feitas por homens gregos, tá? Então, o que são autorreflexões feitas por homens gregos? Olha só, são autorreflexões feitas por homens que estavam dotados de um determinado contexto, e esse determinado contexto era fortemente marcado pela ideia de logos. Era fortemente marcado por uma ideia de um Deus racional. Talvez não seja um Deus único, mas sim era um Deus racional, certo? Por mais que muitos cristãos critiquem a ideia do politeísmo, já havia na geração dos estoicos, né, naquilo que é o luar dos estoicos, a diminuição de crenças politeístas e o vínculo com crenças monoteístas, tá? A gente consegue ver isso, por exemplo, na vida de filósofos ilustres. E aí a gente vai ver ali na vida de filósofos ilustres, de Diógenes Laércio, que é um dos principais historiadores e uma das principais fontes pelas quais a gente consegue conhecer a vida dos filósofos, que vinha
se vivendo uma transição naquilo que é o horizonte de crença. Ou seja, que vinha se vivendo uma mudança no que as pessoas acreditavam. E as pessoas começaram a parar de acreditar no politeísmo e começaram a acreditar mais no monoteísmo. Tanto por uma questão de influência cristã, como também por uma questão. Talvez nessa época ainda não tivesse tanta influência cristã, mas talvez ali por uma questão de que aquela multiplicidade, aquela passionalidade dos deuses do Logos, talvez não fizesse sentido se ela fosse politeísta, certo? E aí, cara, existe um grande horizonte, né, de simulação, que é a ideia de que só por ser racional já tem uma certa validade, certo? E o meu grande ponto é o seguinte, que, é claro, ser racional é a fonte da filosofia e é o que nós estamos buscando se fazer. Só que o que a gente procura de verdade aqui, cara, é uma filosofia coerente com a vida humana. Muito mais do que uma filosofia racional, eu não quero saber de uma filosofia que seja, como eu posso dizer, uma imbecilidade anedótica, né? Eu ficar aqui comentando para você o que eu penso sobre a minha existência. Eu ficar aqui tornando a minha própria vida uma reflexão pessoal. Contanto que eu acho que o grande vetor de disseminação da filosofia agostiniana não está nas confissões. O grande vetor de disseminação da filosofia agostiniana está nas doutrinas cristãs que ele propôs. Justamente pelo fato de que, dentro desta obra, a gente tem uma exposição sistemática, descritiva, universal do porquê que a filosofia cristã é o grande elemento mais evidente do que se deveria ser feita a filosofia, e por que o platonismo faz sentido dentro de uma corrente cristã. As reflexões agostinianas, principalmente do primeiro até o quinto capítulo das Confissões, não fazem o menor sentido do ponto de vista filosófico, porque são reflexões anedóticas. Mesmo que a gente tenha ali uma arquitetura primitiva de conceitos, ou seja, conceitos que são ali esmiuçados dentro das biografias descritas, a gente não tem a solidez conceitual de uma doutrina filosófica concreta. E a gente não tem também a generalização, que é o que define, de fato, uma teoria. Tá? Essa é a minha primeira crítica, certo? Resumindo ela, é que a filosofia dos estoicos ela é uma filosofia baseada em biografias, certo? Muitas pessoas pegaram essas biografias e trataram como se elas tivessem grandes leis e grandes imperativos universais. Para mim, a biografia do Steve Jobs dos gregos. Para mim, os gregos fizeram as biografias do Steve Jobs, dos homens bem-sucedidos, e aí o que acontece é que a gente usou isso como um grande vetor de interpretação, como algo além, tudo mais, nananana. Homens com sabedoria emocional viraram grandes vetores de filosofia. Para mim, isso daqui não é filosofia, porque não tem uma arquitetura sincera de conceitos, certo? Os conceitos são vazios, como a gente vai ver depois. Além disso, toda essa questão de tendência à verdade espiritual, porém sem a revelação de Cristo, a filosofia jamais vai buscar uma verdade espiritual, certo? No momento em que a filosofia começa procurando uma verdade espiritual, ela já começa a se distanciar daquilo que é a sua motivação primária, que é explicar o mundo com base naquilo que não é uma verdade espiritual. Explicar o mundo com base naquilo que é uma verdade racional. Explicar o mundo com base naquilo que são as leis observáveis, sejam leis conceituais por meio de um raciocínio lógico, sejam leis empíricas da natureza por meio de um raciocínio indutivo. Então, o que a gente tem é que isso daqui não pode ser tratado como filosofia. Justamente pelo fato de que a filosofia ela tem como principal fundamento o pensar por si próprio, sem precisar de um determinado contexto espiritual, sem precisar da busca por um determinado contexto espiritual, certo? E aí a gente tem aqui o que o Léo Marte falou, com o cinismo impecável, que é a questão de que criticam os estoicos porque eles falam de virtude, sem fazer um show da fé e só virtude cristã. Foda-se, certo? Léo Marte, se você estiver assistindo esse vídeo, me desculpe pelo foda-se. Não é pra você, é pro seu argumento. Porque a real é que é o seguinte: o que o Marco Aurélio mostra, que dá pra viver uma vida de forma reta, sem performance religiosa, é só um diário que ele escreveu pra si mesmo. Um narcisista escrevendo um diário pra si mesmo que todo mundo trata como se fosse um grande veículo de verdade. É a mesma coisa do Pablo Marçal escrevendo um livro sobre si mesmo. Ele vai ser um bloco de verdades. É claro que ele vai usar um pouco da realidade religiosa dele, da palhaçada cristã proselitista que ele prega. Não estou falando aqui que o cristianismo é uma palhaçada. Estou falando que o Pablo Marçal prega é uma palhaçada cristã.
Mas assim, a grande questão não é importante aqui, tá? Não é importante justamente pelo fato de que viver uma vida com performance não é o objetivo da filosofia. O objetivo da filosofia não é ser útil. Entenda isso de uma vez por todas. Que o objetivo da filosofia não é ser útil, certo? Antes da gente entrar naquilo que é a nossa teoria de fato, tá? O que mais que eu posso falar aqui nesse meu discurso preliminar? A ideia de que as virtudes da alma são, como posso dizer, desacopladas de uma necessidade divina, já vem desde Aristóteles. Isso era um fato filosófico desde Aristóteles. São Tomás de Aquino talvez dirima esse fato. Os padres da igreja talvez dirimam esse fato. Mas o que é inegável é que os estoicos não. Os estoicos não se importam com isso, tá? E foda-se. Não é algo relevante dentro de uma doutrina filosófica a gente pensar se ela explica Deus ou não com aquilo. Mas sim a gente precisa interpretar a função de Deus dentro do corpo doutrinário e dentro do corpo de princípios desta doutrina, tá? Beleza, beleza? Beleza, beleza, rapaziada? Deixa eu voltar aqui pra câmera pra perguntar pra vocês. Beleza, beleza? Alguma dúvida até aqui? Posso começar a minha apresentação? Posso? Escreve, eu posso. Aí embaixo. Por favor, escreve, eu posso. E eu posso! Eu posso. Bom, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, então, à minha aula sobre a dissecação estoica. A dissectio stoicismus. A dissecação estoica, ela, na verdade, ela visa dissecar para destruir e não dissecar para analisar. Se você está querendo procurar aqui uma análise filosófica do estoicismo, não que eu seja incapaz de fazê-lo, mas você precisa pedir. Eu não vou reler tudo que eu já li e reviver as tristezas que eu já vivi lendo o que eu já li, sem ter um mínimo de representação e sem ter um mínimo de valorização. Então eu não posso, é uma doutrina fora de mim reler os estoicos para dar uma aula sobre os estoicos. Salvo se eu estiver fazendo um curso de filosofia, salvo se eu estiver inspirado, etc. Mas agora, se você quiser entrar nesse vídeo por causa de uma dissecação estoica, no sentido analítico da palavra dissecação, saia imediatamente deste vídeo. Vou até sair daqui, saia imediatamente desse vídeo. Este vídeo não é para você. Hoje a gente não vai analisar absolutamente nada daquilo que é a obra estoica, sem ser aquilo que é o nosso contexto, certo? Uma dissecação vinculada ao comentário feito pelo Cultura Clássica aqui. Comentário do Cultura Clássica. Comentário do YouTube, tá? Só que escrever na lousa porque fica estética. Mas, de resto, é isso aí. Bom, é isso aí. Vamos lá, então. Qual que vai ser a estrutura da aula de hoje, tá? Eu sou uma pessoa que não gosta de me filiar a um determinado contexto filosófico explícito. Justamente pelo fato de que a filosofia, ela é livre. A grande beleza da filosofia está no pensamento desacoplado, no amor puro ao saber, certo? Naquilo que Victor Goldschmidt, que é um dos grandes fundadores da escola filosófica brasileira,
né? Victor Goldschmidt é um alemão estruturalista que bebeu da fonte de Lévi-Strauss, que bebeu da fonte do Lacan e que veio aqui para o Brasil junto com Marshall Guerrou e junto com o Guerrou e veio também junto com o Gerard Lebrun, tá? Separem o Gerard Lebrun da obra e da vida, tá? Porque o Gerard Lebrun da vida é uma bosta. Mas assim, que o Gerard Lebrun, junto com esses caras todos, eles vieram e fundaram a Escola de Filosofia da USP, em 1934, se não me engano. E essa fundação da Escola de Filosofia da USP permitiu com que a gente tivesse ali uma análise estrutural dos textos por si próprios. Então, cara, a grande questão é que por dentro dessas análises estruturais dos textos, a gente aprende que cada um dos textos tem uma estrutura orgânica interna. E essa estrutura orgânica interna, ela tem que ser aproveitada pelo filósofo, justamente para que o filósofo apreenda um determinado sistema de pensamento naquilo que é a sua formação filosófica e consiga aplicar este sistema de pensamento aprendido naquilo que é a sua produção. Em outros termos, é o seguinte: eu aprendi na minha formação que eu preciso ler vários temas, e lendo vários temas eu vou incorporando elementos que eu acho fundamentais de cada um desses temas e vou fazendo minha filosofia com base nisso. O que eu vou apresentar aqui são argumentos canônicos que lastreiam de uma forma mais rápida o que eu quero dizer, tá? Estes argumentos concordam comigo e eu concordo com eles, e é por isso que eu vou estar apresentando. Eu não quero que você pense que eu estou usando Binswanger, que eu estou usando Sartre, que eu estou usando Nietzsche, que eu estou usando São Tomás, que eu estou usando Zizek, que eu estou usando todos esses filósofos como uma muleta. Eu quero que vocês aprendam que eu estou usando esses filósofos para conseguir esboçar o que o meu pensamento provê. Certo? E eu consigo esboçar o que o meu pensamento provê com conceitos que já foram criados. Eu não preciso recriar sistemas filosóficos. Porque imagina que caos que seria recriar sistemas filosóficos. Tá? Então, assim, eu vou estar usando vários argumentos de várias escolas aqui, tá? E aí, cara, me apropriando já dessas escolas logo no começo, eu resolvi seguir aqui uma estrutura das lições, das lectios e das aulas, das questiones, das aulas, das questiones, das lições medievais aqui, tá? Então, o que eu vou apresentar aqui? Eu vou apresentar primeiramente o que os principais estoicos falam, né? De termos bastante gerais, bastante genéricos, e aquilo que está na boca do povo, tá? Talvez nem esteja na boca do povo. Talvez eu tenha ido além nessa produção. Por isso que eu demorei para fazer a resposta, porque eu fiz esse estudo para te responder. Depois disso, eu vou apresentar aqui os argumentos contrários à tese dos estoicos, tá? Que são os argumentos sed contra. E aí, com base nisso, eu vou fazer uma síntese desses argumentos, que eu chamo ela de corpo da resposta, tá? Que é a questão derivada, né? Questio incidentalis, certo? E aí, depois disso, a gente vai observar, a gente vai fazer um debate final aqui, a gente vai fazer uma conclusão por fim, tá bom? Então, a ordem da nossa disputa, do nosso debate, da nossa aula, é essa, tá? Então, vamos lá. Qual que é a tese principal dos estoicos? Vamos lá. Proposição. O estoicismo é a maximização da autonomia racional. Por quê? Porque o ser humano é dotado de uma hegemonicon, uma razão dirigente, que é imune às contingências externas. Então, os estoicos, eles aprendem desde cedo que eles precisam, de certa maneira, doutrinar o seu espírito. Isso está na obra de Sêneca, isso está na obra de Marco Aurélio, isso está na obra de Epicuro, isso está na obra de praticamente todo mundo, certo? Dos estoicos. E aí, ele aprende o seguinte, que a razão dirigente, ela tem que ser imune daquilo que é as paixões, certo? Então, os estoicos, eles, de certa maneira, eles propõem uma ideia de apatia, certo? Uma não doutrinação por meio de coisas externas que te levem para lugares que você não queria ir. As paixões são isso, são coisas externas a nós que fazem com que a gente se movimente internamente. E a gente tem uma razão que nos dirige e que é imune a essas contingências externas,
tá? Esse daqui é o axioma da soberania. Depois disso, a gente tem aqui nos estoicos um lema da dicotomia, que existe um controle externo ou não existe um controle externo. Só existe isso dentro da lógica estoica. Ou você tem um controle interno ou você não tem um controle externo, certo? Isso que é a grande coisa. Se você tem um controle interno das coisas, você consegue ali domar a forma como você recebe as coisas. Portanto, a angústia é um erro de cálculo existencial. Justamente pelo fato de que, dado que eu não tenho controle das coisas externas, mas tenho controle das coisas internas, então ficar angustiado é uma escolha minha, é uma imbecilidade minha, certo? Terceiro, corolário da virtude. A felicidade, a eudaimonia, depende exclusivamente da vontade moral. Ela não depende de fatores extrínsecos e ela não depende também de outros fatores que sejam naturais. Tá? A felicidade ela depende exclusivamente daquilo que o agente consegue deliberar para si mesmo. Então, aquele grande lema estoico, né? Aquela grande frase estoica, né? Que a dor é inevitável e o sofrimento é opcional. Toda a filosofia estoica está aqui, inserida dentro desses 3 axiomas e dentro dessa proposição. Tá? Tirem foto aí, porque isso daqui é a filosofia estoica at all. At all, entendeu? Não tem mais do que isso, cara. Toda aquela outra palhaçada que vocês leem nos estoicos não tem nada, é uma imbecilidade. Vai lá ler o livro do Tal, que fala mais sobre isso, entendeu? Fala mais sobre o caminho, fala mais sobre a natureza, fala mais sobre tudo. Agora a gente pode ir para os argumentos chamados de sede contra. Estes argumentos, dentro daquilo que é a lógica escolástica de estruturação do discurso, ele é a ruptura do que são os argumentos principais, tá? Do que são os argumentos chamados de teses. Vamos lá. A tese contrária é que o estoicismo ele não é uma cura para a condição humana, mas sim ele é uma técnica de supressão da vitalidade. O que seria a vitalidade, né? A nossa capacidade de reagir aos estímulos de uma forma que seja proporcional aos estímulos. Isso que é a grande questão. Ao buscar a apatia, a ausência de um patos, a ausência de uma paixão externa, o sujeito ele não transcende o sofrimento que ele está sofrendo, porque ele vai estar sofrendo aquele sofrimento. Ele vai estar procurando uma coisa que é absolutamente inumana, que é o não sentir algo. Esse ritual de performance que grande parte dos estoicos apregou é um ritual de performance imbecil. Um ritual de performance que obscurantiza, que torna hipermaterial aquilo que é uma coisa anímica, a vital, que é a consciência humana. Então a grande questão é a seguinte, é que o estoico, ele sempre procura objetificar a própria consciência, certo? Então eu fiz até aqui uma equação matemática para os estoicos, tá? Então, ó, vamos lá. Quando a gente coloca aqui a humanidade, certo? Quando a gente vem aqui, a gente coloca a humanidade, beleza? Quando a gente coloca aqui a humanidade, se a gente vem aqui e tira da humanidade, coloca a humanidade, zero paixão na humanidade, o que vai acontecer? Você vai chegar no cadáver. O ser humano vai ser um cadáver, um robô, qualquer coisa do gênero. Entendeu? Então isso que é a grande questão, isso que é o grande fundamento da tese contrária. É que os estoicos, eles ao procurarem a apatia, ao procurarem as virtudes morais do jeito que eles apregoam, ao procurar tudo aquilo que é a vontade moral, ao procurar essa doutrina do melhoramento do espírito, eles se esquecem que as paixões são inerentes ao ser humano, fazem parte do conjunto de características inerentes e vitais deste ser humano, e justamente por isso eles ignoram o que compõe a humanidade. Se você ignora o que compõe a humanidade, você vira o corpo biológico por si. Você vira um cadáver, certo? Então essa daqui é a nossa tese contrária, tá? Então vamos lá. Agora nós podemos chegar naquilo que é o corpo da resposta, tá? Que eu quero apresentar para vocês com base em 4 diferentes vetores de distinção. Eu concordo com os argumentos sede contra e discordo com os argumentos estoicos. Vamos lá. A gente vai ter aqui o quê?
a gente vai ter aqui que, primeiro, a nossa objeção recente, né? O argumento, que essa opinião popular que eu mencionei para vocês. O estoicismo ele é superior porque propõe uma ordem moral e um logos sem precisar de performance religiosa ou demonstrações de fé. A rejeição a ele é inveja da mediocridade, tá? Então, assim, os medíocres, eles invejam o estoicismo porque eles não conseguem ser bons do jeito que os estoicos são, e aí eles não precisam ser ou religiosos ou imbecis, certo? E aí, cara, esse argumento, ele incorre em duas falácias principais, tá? Aquilo que é a falácia da definição ética e aquilo que é a falácia de uma ingenuidade metafísica, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, vamos para Aristóteles. Vamos analisar a Ética Nicômaco de Aristóteles, que é a principal ferramenta de ética. Se você quiser ler outro livro de ética mais fácil, vá para a Ética Eutídemo. Lá tem os mesmos argumentos. A apatheia não pode ser uma virtude para Aristóteles. Justamente pelo fato de que a virtude ela é o justo meio, a mediania, o mesotes, certo? E aí o que acontece? O vício, por excesso, é a irascibilidade. O vício, a virtude, por exemplo, é a mansidão. E aí a gente tem um outro vício, que é o vício pela deficiência, certo? A gente vai estar procurando uma deficiência de algo, não um termo médio. A gente vai estar procurando a deficiência de uma paixão, certo? Então, um homem que não sente dor ou ira diante da injustiça, ele não é reto. Ele é moralmente deficiente, ele não tem uma determinada dimensão. Então, ele não consegue alcançar a eudaimonia de acordo com a ótica aristotélica. Porque ele justamente ele quer apagar aquilo que há nele, que é uma capacidade de viver as paixões. Ele perde a oportunidade de viver paixões intensas na hora que tem que viver as paixões intensas. Ele precisa disso, certo? Ai, mas o estoicismo, você está fazendo espantalho. Não estou. A obra de Marco Aurélio é isso, certo? E moralmente, a retidão estoica, uma atrofia ética, não uma conquista. Por isso que eu escrevi isso, tá? Depois disso, então vamos lá. A gente já tem aqui a primeira grande coisa, né? Que os estoicos, eles justamente conseguem gerar ali uma ordem moral baseada no logos e tudo mais. A gente acabou de refutar a primeira parte. Segunda parte. A gente pode agora ir para uma outra perspectiva também ateia, né? Que é uma refutação camusiana, do Albert Camus. Que é a ideia contra o logos sem fé, né? Que os estoicos eles chegam em uma razão, em um logos sem fé e tudo mais. Afirmar um Deus racional, uma ordem cósmica sem fé religiosa é por si uma contradição, para Albert Camus. Justamente pelo fato de que o universo racionalmente é irracional. Ele é browniano. O universo naturalmente ele é caótico. O universo naturalmente não apresenta características fora do caos. E aí o que acontece, cara? O estoico moderno, ao crer no Logos, ele faz um salto de fé, um leap of faith, certo? Só que ele não assume. Ele tá fazendo aqui um salto de fé que é o quê? Ele tá assumindo que existe um Deus racional. Isso é fé. Porque o Deus mesmo, as leis da natureza são absolutamente entrópicas, entendeu? Se eu simplesmente pegar e for observar, de acordo com a mecânica quântica, as probabilidades desse determinado cachimbo não ser um cachimbo, se você entendeu a referência, você entendeu. Se você não entendeu, fuck you. Não ser um cachimbo, existe a possibilidade desse cara não ser um cachimbo, justamente pela natureza daquilo que são as cordas. Etc. Se a teoria das cordas é verdade ou não, tudo isso é uma racionalização do caos. Ninguém nunca conseguiu chegar em resposta nenhuma sobre aquilo que é a natureza. E aí, cara, quando você tenta apregoar que existe uma resposta sobre aquilo que é a natureza, você está naturalmente cometendo um gravíssimo salto de fé. Justamente pelo fato de que, no momento em que você diz que o universo é ordenado, você ignora este princípio aqui, ó. Que o universo está em constante entropia e expansão. Tá? Portanto, o estoicismo ele é em si uma religião envergonhada. É uma teologia que tem medo de Deus.
Por isso eu vejo que o homem absurdo do caminho rejeita violentamente essa ideia. Tá? Alguma dúvida até aqui? Podemos ir para o terceiro agora, que é uma refutação ideológica. Tá? A acusação de que rejeitar o estoicismo é mediocridade é ideologia pura. Né? O que é medíocre? O que não é? Certo? O estoicismo é, por definição, a ideologia principal, a filosofia do capitalismo tardio. Ou você vai me dizer que a filosofia do capitalismo tardio é escolástica? Ou você vai me dizer que a ideologia do capitalismo tardio é a hantologia do Derrida? Você vai me dizer isso? Certo? Não tente mudar o sistema, né? A dicotomia do controle, lembra da dicotomia. Não tente mudar o sistema. Mude a atitude, o interno. É a ideia da doutrina de si mesmo, que o Byung-Chul Han já fala, que o Zizek também já fala. Então, a performance emocional, o grito, a revolta, que são os principais vetores de mudança externa, é gritando, chorando, se matando, se acabando, vivendo, pululando, chorando, destruindo as coisas, que você, virando um degenerado moral, absolutamente irracional e estúpido, um louco, um maluco. É a nau dos loucos, o navio dos loucos. O que vocês estão fazendo é navio... Enfim, se você... Cara, é essa performance que gera mudança na sociedade. Agora, o silêncio digno é o que o Marco Aurélio apregoava pros fiéis dele. Eles têm fiéis, entendeu? O estoicismo tem fiéis. Sabe? Esse silêncio digno do estoico, ele é um colaboracionismo com o status quo. É ideológico. O que é medíocre, o que não é estoico. É doutrinário. Certo? É dado dentro de uma perspectiva ideológica. Infelizmente. Infelizmente. Que fraude, diria Nietzsche. Que fraude. Vós quereis viver segundo a natureza? Oh, nobres estoicos. Que fraude. A natureza é um desperdício, crueldade, fertilidade exuberante. Ela é destruição pura. É isso que é a natureza. A natureza é uma bagunça, cara. É uma bagunça, ela é absolutamente irracional. Eu vou mostrar pra vocês como a natureza é irracional, mano. Olha isso. Olha que absurdo. Olha isso. Olha que absurdo, cara. Que porra é essa? O que é isso? O que é isso? Que porra é essa? O que é isso? Ornitorrinco, leite. Sai leite do suor desse bicho, cara. Sai leite do suor desse bicho, cara. O que é isso? O que é isso? Isso daqui é exatamente o que a natureza não é. Dentro da perspectiva estoica. Uma lei ordenada, racional, puramente especulativa, se a gente puramente não especulativa, se a gente pegar e incorporar termos da matemática otimizada, então a gente precisa agir de acordo com a natureza, porque ela é otimizada, porque ela tem um caminho de mínimo esforço natural. Mínimo esforço? Tudo bem que a fisiologia desse bicho é impressionante, mas isso aqui é uma violência. É uma violência. Entendeu? Isso aqui é uma violência e todas as mutações, cara. Sei lá, mano, cachorro com mutações. Meu Deus do céu. Entendeu? Meu Deus do céu, cara. Que coisa. Não dá pra falar que ele tem mutado.
Mas enfim, cara, esse bicho é absolutamente irracional, não tem o menor sentido, cara. Dentro da lógica natural, certo? Então, na verdade, a virtude, enquanto uma função estoica, a virtude na sua dimensão estoica, ela é uma grande castração, um grande capamento, né? Da sua vontade de poder, da sua vontade de agir, do amor ao seu destino. Porque você não se entrega à verdadeira destruição, que é a própria inerência de você ser um ser natural e absolutamente racional, um imbecil, um estúpido. Você não se entrega a isso, entendeu? Um imbecil, um estúpido. E olhando até do ponto de vista médico, tá? Do ponto de vista psiquiátrico. Quando a gente pega e para observar aquilo que é a estrutura da vivência dos estoicos, né? Primeiro, eu posso dizer que a ideia de um isolamento do eu, uma pura autonomia do eu, é um correlato psicopatológico com autismo existencial. Por que você vai se isolar? Por que você é independente? Por que você é externo ao mundo? Você não é externo ao mundo, você é um com o mundo. Porque o mundo é uma das condições de possibilidade da sua existência. Sem o mundo, você não é você. Já parou pra pensar nisso? Porque sem o mundo, sem aquilo que te apresenta ao outro e a você mesmo, você não tem como se colocar como um eu. Você depende do mundo. A intersubjetividade é dependente dentro da narrativa do sujeito. O sujeito precisa do outro para que ele possa se configurar como sujeito. A narrativa do sujeito é dependente da narrativa do outro, da personalidade, da biografia dele, certo? Então, assim, é um absurdo que os estoicos pensam que essa questão de autonomia existencial, tá? Aí tem uma questão de negação de afeto, que é apatia, que é praticamente um embotamento afetivo típico da esquizoidia, proposta por Kurt Schneider, proposta por Bloiler e proposta depois por outros grandes por outros grandes expoentes, como por exemplo Karl Jaspers, tá? E aquela ideia de controle rígido é uma grande neurose obsessiva, um transtorno obsessivo compulsivo doentio, certo? Então a grande questão é que essa hipervigilância defendida pelos estoicos, a prosoque, né? Ela quebra a fluidez do Dasein. Ela quebra a fluidez do ser no mundo. Ela quebra a fluidez do ser que vive com os outros, é definido pela intenção que ele tem com relação aos objetos, ou seja, com a forma como ele apreende os objetos, como objetos da consciência. Absolutamente invalida a grande capacidade desse ser de estar inserido dentro de um contexto de mundo. Este ser estoico é um imbecil, é um esquizoide, certo? Então, fazendo aqui a minha grande conclusão, né? A grande conclusão dessa aula. Mas antes disso, eu gostaria de abrir um espaço para dúvidas. Eu vou abrir aqui 30 segundos enquanto eu acendo meu cachimbo. Algum espaço para dúvidas? Vamos lá, então. Então, eu demonstrei aqui que o estoicismo é um grande ídolo de gelo, uma imbecilidade absoluta. Ele oferece a segurança da pedra ao custo de vida da carne. Oferece a segurança do inorgânico ao custo de vida do orgânico. A rejeição ao estoicismo não é mediocridade, como nosso amigo falou. Mas sim, a rejeição do estoicismo é vida, é vitalidade. Seja pelo lado de aceitar que você é um místico que acredita numa fé, seja por você abraçar o caos. Ah, mas eu quero ter uma doutrina de alta performance. Não tem problema. Mas aceita que a alta performance é uma docilização da natureza, que você vai deixar de viver coisas que você queria estar vivendo por instinto natural para você conseguir viver outra coisa, para você conseguir executar um outro instinto natural. Ah, eu vou casar depois do casamento para transar. Ah, eu vou comprar uma casa para você viver num conforto e você conseguir comer, que nem um animal estúpido. Então, você busca irracionalidade dentro da racionalidade. Aceitar isso é bonito.
sabe? Por isso que eu não gosto do estoicismo, porque ele não aceita isso. Que a mediocridade, que é na verdade vitalidade, é o que torna os seres humanos felizes. Seja pelo um lado, seja pelo outro. Tá? E a verdadeira coragem laica, ela não reside no Sêneca, no Marco Aurélio, que é no imperador. Você não é imperador. Ela exige em você encarar o absurdo e buscar o termo médio relativo a você, aceitando a vulnerabilidade como uma condição de possibilidade da sua própria existência, aceitando sua biografia pessoal, as paixões, os fluxos de interpelação, a intersubjetividade e tudo aquilo que é externo a ti. Tá? Eu sou o doutor Ernesto Licutan. E eu peço que você se inscreva nesse canal. Caso você que tenha me perguntado, assista esse vídeo, por favor, comente aqui embaixo se você não concordou com alguma coisa, não entendeu algum argumento, que a gente continua a nossa conversa, sem problema nenhum. Tá bom? Obrigado, obrigado. Valeu, valeu, valeu. Tamo junto, tamo junto. Fui. Se inscreva no canal.